está aqui comigo hoje para conversar é Odailta Alves. Ela é educadora, escritora, ativista dos direitos humanos, tem um caminho longo entre linhas e muita luta. Odailta, que alegria te receber aqui. Para mim é uma honra, assim, é sempre fortalecedor estar em espaços que constroem programas tão massa, tão diversificados como essa casa. E estou sempre à disposição, é isso aí, vamos embora. Eu queria saber qual é o seu Pernambuco. O meu Pernambuco, sobretudo, ele é preto, ele é favelado, ele é LGBT, ele é da poesia, ele é da resistência e que resiste porque não tem uma outra opção. Porque, na verdade, meu Pernambuco tem um desejo enorme de só existir, ser feliz, viver sem medo. Meu Pernambuco é um bocado de mim, dos meus, da minha ancestralidade. E você consegue viver sem medo? Não, de jeito nenhum. E qual é o seu maior medo? E é muito triste, né? Porque acho que o medo, ele aumentou muito quando eu fui mãe, né? Então, eu sou mãe de 2 adolescentes pretos. Você é mãe solo? Eu sou mãe solo, eu sou mãe por adoção. Eles agora têm 14, vou fazer 14 anos, um menino e uma menina. E à medida que eles crescem, cresce o meu medo, porque nós vivemos numa sociedade que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Então, eu tenho medo do meu Pernambuco também, porque é nesse Pernambuco que os adolescentes recebem um baculejo e eu não queria que meu filho recebesse, entendeu? Então, assim, eu vivo no medo e esse medo também me impulsiona para escrever, para denunciar, para produzir, porque eu tenho pressa. Odailta, eu vou aproveitar, né, que você tocou, né, nesse assunto para trazer, você já disse, né, que a literatura, né, é uma forma de você subverter o sistema que é tão racista. Eu digo que eu sou a subversão em pessoa, né? Porque eu faço parte do improvável. Eu nasci e me criei na favela de Santo Amaro, no Campo do 11. Eu sou filha, neta, bisneta de mulheres pretas analfabetas. Morávamos num barraco de tábua e eu fui a primeira que aprendi a ler e éramos 9. Então, se você pensa que eu sou a primeira pessoa que aprende a ler dentro de casa, e aí já é uma subversão, porque eu acabo fazendo enfrentamento a um imaginário racista que dizia que a minha família era incapaz de aprender a ler. E aí eu vou e me torno escritora, né? Hoje, por ironia também de toda a história, eu faço doutorado em linguística, né? Sou professora de língua portuguesa, então toda essa língua que disseram que a gente não poderia acessar, eu acesso e eu subverto. Então, e eu subverto a partir da escrita também, compreendendo inclusive que a minha escrita ela não tem que pedir continência para a academia, para a norma padrão. Ela pode se manifestar da maneira que ela quiser, assim como todas as escritas. E oralidades também. Você hoje tem acesso, né, a tudo isso, e você também é acesso, né, para muitas pessoas, né? Como é que você se enxerga como ponte, né, na educação para tanta gente? E isso para mim é uma responsabilidade muito grande, né? Porque quando eu era criança, adolescente, eu não me via espelhada em uma escritora, sabe? Até quando tinha uma professora negra, era na maioria das vezes aquela professora negra mais acanhada, o cabelo alisado, né? Mais amedrontada com todo um sistema racista que violenta mesmo, né? Não que não existissem já. Era uma pessoa que vivia de imposições, né? Exato, já que existiam as pretas revolucionárias. Eu não tive a sorte de encontrar uma professora preta, assim, bem porreta, que me chamasse para grande, sabe? Então, hoje eu sei que eu inspiro muita gente, muitos jovens. Eu sou da escola pública, eu amo a escola pública, sou fruto dela. Então, sempre quando eu piso na escola, é uma receptividade muito grande com estudantes, as meninas que também estão escrevendo, que se inspiraram na minha escrita e que falam comigo pelo Instagram, sabe? Porque, sobretudo,
porque eu trago lugares de fala muito silenciados, né? Eu falo a partir dessa mulher preta, dessa mulher lésbica, sapatão, que nasceu também nessa favela, que vivenciou vários tipos de opressão e que vai trazer tudo isso a partir da literatura. Então tem um monte de gente também com tantas ânsias, tantas coisas que eu vivenciei, então se espelha demais. E isso é muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo me deixa muito feliz. E Odailta Alves, hoje se reconhece como Odailta Alves, porque eu li que você não gostava do seu nome, né? Em que momento veio essa virada para você? Exato. Durante muito tempo eu assumi o apelido de Nina, porque o meu nome Odailta vem do feminino do meu irmão, Odailton. E ele era Nino, eu virei Nina. E eu assumi esse feminino porque era muito mais prático, né? Era muito difícil estar pronunciando o nome e as pessoas fazendo errado, né? Então eu dizia Nina. Depois eu descobri que Odailta é um nome singular. Quando eu entrei para a arte, eu comecei a compreender que Nina poderiam ser várias, mas Odailta só tem eu. Eu ainda uso Odailta Alves, porque eu gosto do Alves, mas eu poderia ser só Odailta e as pessoas iriam automaticamente remeter a minha pessoa. Associar, né? Não, assim, Odailta é esse nome que é muita responsabilidade também, porque se você fizer besteira por aí, Odailta, não vou nem ter como dizer que não fui eu. Então, ao mesmo tempo que ele é um nome que ele pode levar coisas boas, se eu fizer besteira, eu vou levar coisas ruins. Então, me dá ainda maior responsabilidade sobre mim, né? Criou uma identidade muito forte. É quase como cabelo vermelho, né? Ultimamente, há alguns anos, eu estou usando cabelo vermelho. Me dá uma pena de tirar esse cabelo vermelho, porque quem não sabe meu nome diz, é a poeta de cabelo vermelho. De cabelo black vermelho. Em todo canto que eu chego, sempre me reconhece. Quando eu quero me disfarçar, eu coloco tranças de outra cor, passo várias pessoas que me conhecem, as pessoas não me reconhecem, porque esperam black vermelho. É o nome Odailta. Odailta acaba virando meio que uma marca bem singular. E sou eu, sabe? Essa pessoa que tem um bocado de diferente, mas ao mesmo tempo de igual a tantas pessoas, né? Hoje eu sou Odailta e gosto muito. E você não sai daí, que daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem mais Meu Pernambuco Arretado. Estamos de volta aqui com o Meu Pernambuco Arretado para continuar nossa conversa com Odailta Alves. Odailta é escritora, atriz, educadora, ativista. Como é que esse laço arte e política começou a fazer parte da sua vida? Primeiro que a arte é extremamente política, né? Então, assim, não é à toa que a arte é tão perseguida por determinadas linhas políticas, exatamente porque ela faz enfrentamento a muita coisa. A arte ela tem um poder de construir imaginários e, historicamente, os imaginários que a arte vem construindo acerca da população negra são imaginários muito perversos, né? Assim, a literatura, só para chegar, né, onde está a pergunta, mas eu sempre vi essa literatura, enquanto a pessoa que gostou muito de ler, uma literatura muito perversa. Por exemplo, a criança negra deficiente da literatura era o Saci. O Saci não tinha família, o Saci era perigoso, ninguém poderia chegar muito perto. Então, como isso constrói imaginários perversos sobre os corpos das crianças negras, né? No Cortiço, a mulher preta é colocada como uma mulher fedorenta, né? A mulher do cabelo da carapinha horrenda. Essa carapinha é o meu black, né? Então, assim, a literatura, eu sempre consumi literatura e ficava meio bestificada, como é que pode, né? Como é que pode a escravizaura é aquele padrão de escravizada com traços brancos, por isso que ela era bem aceita. Isso dizia para mim, alise o cabelo, evite sol, coloque um pó para clarear. E meu cabelo foi alisado, espichado até os 25 anos. Então essa foi tomando essa consciência também e me inquietando com essa literatura desse jeito, né? E aí vem a questão da maternidade. Eu comecei a me tornar, de fato, uma militante quando eu fui mãe e percebi meus filhos atravessados por algumas questões. A minha filha, com 2 anos, foi chamada de macaca na escola. Chegou em casa chorando. E aí eu já escrevia, mas eu escrevia coisas muito subjetivas e tal. E eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu comecei a construir textos a partir
das minhas vivências, que eu não mexia com elas, porque mexer com isso também é um local de muita dor. Mas aí, quando a gente é mãe, a gente fica meio que colocando a nossa dor em segundo plano e tentando evitar que os nossos filhos, né, nossas filhas passem por dores parecidas. E aí comecei a construir muitos textos, um espetáculo, Clamor Negro, um livro Clamor Negro, né, para tratar das questões raciais. Depois meu filho sofreu lesbofobia de maneira indireta, porque um coleguinha, para ofendê-lo, foi me ofender, dizer, a tua mãe que é sapatão. Então, eu disse, então eu não posso só... Desculpa, eu não posso só falar de raça e deixar minha sexualidade de lado, porque estão usando a minha sexualidade para violentar também meus filhos. E aí eu comecei a trazer textos também, discussões, né? Como eu sou essa pessoa também que estou dentro da academia, né? Sou funcionária do Estado, trabalho na Secretaria de Educação, comecei a trabalhar com direitos humanos lá dentro também. E aí a arte é uma ferramenta muito eficaz para a gente chegar no coração das pessoas. Mas se você vai com poesia, a pessoa começa a refletir, chora e vem depois e abraça, é outra coisa, né? É o poder da arte. Eu comecei a compreender que eu poderia usar a arte como uma arma, mais uma arma para construir um território de paz para o meu povo, pelo menos, né? E você está construindo? É o que a gente busca, né? Você falou aí dos seus filhos, né, que sofreram preconceito, né, racismo. Como é que você lidou com isso ao longo da sua vida? Você, Aldailton. Durante muito tempo eu não me dei conta, né, das questões raciais. Até uma amiga minha perguntou assim, Aldailton, onde é que você estava que eu não te via antigamente? Foi esse boom de uns 10 anos para cá. Não estava na militância. Eu disse para ela, eu estava militando para não morrer. Eu estava primeiro militando para ter o que comer, militando para estudar, militando para fazer uma faculdade, militando para passar no concurso, para depois, da minha estabilidade, agora eu vou para a rua. O racismo é uma navalha enferrujada que sangra a alma negra. E as chibatadas continuam violentas. E não venha com essa conversa afiada de que todo mundo é igual, enquanto isso, na sala de justiça, a pele preta continua estampada na página policial. Porque não tem papai, mamãe, tio, não tinha ninguém para fazer uma rede de fortalecimento. Era eu por eu nesse sentido, né? Você era sua rede, eu né? por todos, da minha família pelo menos. Então, eu fiz esse processo, né? Esse percurso de caminho para poder chegar nesse local da militância, poder chegar nesse local dessa construção desses territórios diversos mesmo, né? E trazendo essa temática, principalmente, que é uma temática muito delicada, porque a questão racial, as pessoas às vezes até estão meio que preparadas para ouvir, mas eu percebo um incômodo enorme quando eu digo, eu também sou sapatão. E eu digo também sou sapatão porque a palavra sapatão historicamente foi usada para me violentar. E aí eu tomo conta dessa palavra e digo, sou sapatão mesmo. Aí o lesbofóbico isso não vai me fazer ofende, o quê? né? A pessoa fica parada, porque só tinha isso para me ofender e agora não tem mais. Né? Então, esse local, essa literatura mesmo, de maneira muito intencional, ela funciona como esse instrumento, sabe? De enfrentamento a essas opressões. E eu posso dizer que a sociedade vai dizer que é uma literatura identitária. Mas toda a literatura é identitária, porque a literatura feita por homens brancos vai trazer a identidade de homem branco. E quando ele vai e fala de preto e de indígena, é de maneira estereotipada, com o olhar de um homem branco. Né? Então, é impossível nós, enquanto seres humanos, produzirmos algo que não vai ser transpassado por nossas identidades, nossas vivências. Quais foram as principais dificuldades que você encontrou quando lançou o primeiro? E se você ainda encontrou essas mesmas dificuldades, ou até maiores, né? Lançando o mais recente? O meu primeiro livro foi o Clamor Negro, né? O Clamor Negro é esse livro cartoneiro, esse livro feito em casa. E a dificuldade sempre foi uma dificuldade editorial. Que você lançou todos de forma independente, Todos né? de forma independente. Então, eu fazia tudo em casa, né? O último, que é o Afrochego, Poemas para Acalentar Meu Povo,
ele já é aquele livro que eu mandei para uma editora, mas também é uma luta editorial, porque eu vou arcar com todo o pagamento e tal. Alguns livros foram lançados, né, por editoras e eu não precisei necessariamente contribuir financeiramente, né? Tem aqui o Escrevivências, pela Castanha Mecânica. O Escrevivências, o Fred Caju fez o livro e eu adquiri alguns exemplares. Teve Nenhuma Palavra de Amor, para uma editora de Salvador, que eu também não precisei dar R$1. Mas, em compensação, são livros que financeiramente eu não ganho de maneira significativa, não teve esse retorno, né? Agora eu estou indo para essa última experiência, né? Quer dizer, a primeira experiência, que eu espero que não seja a última, de vender direito autoral. Peguei Pretos Prazeres, somei mais alguns contos e estou deixando aí uma editora de médio porte, né? A Palas, que vai para várias bienais, tal. Ela publica a Conceição Evaristo também. E estou acreditando muito, né, que pode dar certo, porque o que a gente anseia é um processo editorial respeitoso, que compreenda que escrever é um trabalho, né? Eu acordo cedo, paro, leio muito para poder me inspirar também para o processo, escrevo, apago. É um processo, não é só inspiração, é um processo muito grande de transpiração para poder o texto sair, sabe? Então, é isso. Eu acho que as dificuldades ainda são dificuldades editoriais, que anseia por uma relação respeitosa, né? Assim, Pernambuco, lamentavelmente, ainda um estado muito carente, sabe, de editoras que tenham muito essa perspectiva, né? Tanto é que o meu livro eu mando para imprimir em São Paulo. Jamais eu ia querer deixar o meu dinheiro no Sudeste. Mas eu não consegui uma editora que tivesse um valor, né, um orçamento que batesse o de lá. E aí o bairrismo vai por água abaixo e eu vou pensar no meu bolso, né? Lamento, fico triste, fico mesmo. Queria muito que uma editora tivesse um valor equivalente que eu pagaria em Pernambuco sorrindo. Mas tem isso, né? E aí agora essa editora do Rio, que é uma editora protagonizada por mulheres também lá, mulheres brancas, mas mulheres que já têm publicado pessoas negras durante muito tempo, tem um comprometimento racial. Isso também tem me deixado muito otimista, né? De que esse livro aí, o Pretos Prazeres, voe, que as pessoas comecem a se abrir mais para o erotismo, né? E você não sai daí, que daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem mais Meu Pernambuco Arretado. Estamos de volta aqui com o Meu Pernambuco Arretado para continuar nossa conversa com Odailta Alves. Odailta, teus filhos também, eles são assim apaixonados por literatura? Ou ainda não? Menina. É uma luta? É uma luta, né? Adolescente, sendo adolescente. Eles gostam de arte, isso é. E eu fico muito feliz também porque estão aí, vão fazer 14 anos, mas são aqueles adolescentes que quando eu digo eu vou para algum canto, bora, sabe? Então, eles vão comigo para os espaços, quando eu recito, às vezes eu dou palestra, eles vêm junto. Eles embarcam junto, né? Eles vêm, sabe? Eles dizem, mamãe, bora fazer alguma coisa, um espetáculo, alguma coisa. Eu canto, Douglas, ele gosta de percussão, gosta de cantar, às vezes ela pega meus poemas, sabe? Tem uma apresentação pra fazer, eu vou recitar um poema da minha mãe. Aí na escola tem um trabalho sobre uma pessoa, personalidade de Pernambuco, famosa. Ela fez um cartaz sobre mim, foi falar sobre mim. Eu acho bonitinho, né? Porque é uma relação também de admiração que se estabelece e de inspiração. Então, assim, pela literatura em si, eu queria que eles fossem mais leitores. Na época deles eu lia muito mais, mas também é bem complicado, porque na minha época não tinha celular. Não tinha internet, né? Não tinha internet, apesar que eu controlo muito o celular, eles não ficam com o celular o tempo inteiro, mas mesmo assim é desigual, né? Naquela época, nem televisão em casa eu tinha, então
eu descobrir a leitura para mim foi um espaço totalmente, sabe, lúdico. Era a minha oportunidade de sair daquele contexto que eu estava. Então, eu me joguei nos livros como a única salvação. Hoje é muito difícil a gente conseguir isso com a juventude, né, de hoje. A gente precisa criar estratégias. Tirar da tela é complicado. A gente tem que tentar um meio termo para poder fazer um diálogo saudável, porque a juventude de hoje é outra, né? Você falou agora dos seus filhos, né, que tem essa admiração mútua. Como é para você olhar para eles e ver que eles têm a mãe como uma inspiração, né? Ah, não, vou levar um poema da minha mãe para o trabalho da escola, né? Vou ler a minha mãe. Como é que isso bate em você? Me deixa orgulhosa, me deixa. Eu tento, às vezes, assim, fico meio caladinha para não estar mostrando tanta vaidade que, às vezes é complicado também, essas vaidades todas. Mas eu não vou negar que eu acho bonito, né? Eu digo, poxa, que massa que eu estou construindo isso e que eles... Não é que eu viva, não fico dizendo, leia meu livro, não fico, né? Mas... É deles, né? Vontade eles, deles, né? Eles estão sempre nesse local. E, minha mãe tem tantos seguidores. Minha mãe é o universo virtual Minha mãe deles. É blogueirinha, né? Eu nem sou, menina, mas se você tem mais de 12 mil seguidores, já para eles... Já é sucesso, né? Já é sucesso. Aí eles ficam nesse processo de construção. E é bonito, porque são duas crianças pretas, sabe? E aí também é um local que o nosso povo preto não é colocado, esse local de ver a sua mãe, o seu pai, né, nesse espaço de uma visibilidade estadual, de ser escritor, de ser ator, de estar aí, porque eu sou uma exceção. De ser referência, né? Eu furo bolhas, assim como as minhas companheiras que estão junto comigo. Na maioria das vezes são a primeira da família, né, são a única de um bocado de coisa, né, mas ao mesmo tempo a gente inspira, né, inspira os filhos, apesar que eu deixei eles muito livres para serem o que quiserem, desde que sejam pessoas honestas, que respeitem aí as humanidades. Eu não fico querendo que seja... Quero que estude, né? Isso aí toda importante, mãe, né? Estude. Porque até para você quiser ser jogador de futebol, tem que estudar para não ser enganado. Então estude para poder aprender línguas e jogar no exterior. Mas é isso, mas eu não sou nem essa mãe tão coruja, eu sou uma mãe muito, muito de boa, assim. Tranquila, né? Como eles têm duas mães, eu ainda divido essa parceria, né? Eles passam a semana comigo, final de semana com ela, às vezes... Quando eu tenho alguma coisa também para fazer final de semana, ficam também comigo, férias a gente divide. Ter duas mães é muito bacana, né? Existe esse compartilhamento também acho que mais cúmplice mesmo. É um né? entendimento maior, né? Entendimento. As tretas existem, normal, mas eu acho que existe uma relação um pouco mais saudável mesmo, sabe? Amistosa em prol das crianças. A gente sabe que pode contar mais. Sim. Pode contar mais. Coisa que, levando como referência as relações heteronormativas de amigas, que muitas vezes, quando separam, assim, raramente tem aquele pai que permanece sendo pai, né? E aí isso é meio doloroso. E eles tinham a sorte, desde pequenininho, eles diziam para todo mundo, eu tenho duas mães. E como é interessante, para a criança isso não é problema. Né? Eu lembro que crianças da escola dele estavam dizendo, eu também quero ter duas mães. Né? Mas assim, para o adulto isso é complicado. Né? Aí, como assim duas mães? Né? Começa a fazer questionamentos preconceituosos. O que é incrível, né? Para a criança... A criança entende, a criança acha massa, duas, mas quando uma não pode, a outra pode. Né? Então, a maldade mesmo, né? É nossa. Né? O que acaba com a humanidade é quando a gente passa dessa fase, né? É a vida adulta. A vida adulta parece que faz com que a gente caia numa perversidade de relações humanas que é muito triste, né? Porque ninguém está isento, né? A gente faz a perversidade, a gente recebe ela também. Né? Por mais privilégio que um corpo tenha, mas em algum momento ele vai receber um troco de alguma natureza, né? E hoje em dia, com o universo digital tão aflorado,
nada passa batido, né? Então, assim, tudo é filmado. A gente vive um Big Brother social, que aquelas pessoas que acham que podem fazer perversidades e que estão libertas e, né, à vontade para isso, elas vão ser filmadas, elas vão ser canceladas, elas vão presas, né? Ainda que saiam no dia seguinte, mas elas pelo menos vão passar pelo vexame de publicamente estar nesse local, né? Porque as mídias abertas estão para isso, né? Odailton, obrigada pela sua presença, obrigada por essa conversa tão deliciosa. Volte sempre. Eu que agradeço, querida, agradeço pelo convite, né? Pelo acolhimento, pelas perguntas tão certeiras que levantam até reflexões, sai daqui refletindo. É isso, espero que a galera aí assista e goste, né? E compartilhe pelo YouTube pra galera também. E antes de terminar, posso pedir um favor? Pode. Lê um trechinho de Clamor Negro? Só pra gente encerrar. Na verdade, acho que eu até tenho aqui uma coisa de cor, que eu tenho muita coisa de cor do livro, né? Mas tem uma coisa que diz assim, chega, a partir de hoje nada de morena, parda da cor, só responderei negra, negra mulher, negra espinho, negra flor, sem progressivas nem chapinhas, encrespada, empoderada, liberta do ditador. Chega! Sairei de torso pelas ruas e torcerei o teu olhar reprovador. É isso. E você em casa, eu espero por você semana que vem mais um Meu Pernambuco Arretado. Até lá! Até.